Bem-vindos ao Gélio dos Domínios Éter Tenebres. Eu estou mais uma vez aqui fazendo uma resenha, mas esse aqui é legal, porque não que os outros não sejam. Mas esse eu vou ter que separar a imagem uma parte porque o artigo é longo, e eu vou colocar ele na parte do Superfluid Vacuum Theory. E porque ele não é tecnicamente Superfluid Vacuum Theory, mas ele afeta muito é uma referência para essa área, né? Que é esse artigo de fluidodinâmica relativista para muitas e diferentes escalas. E esse artigo saiu em uma revista, antes da gente apresentar o artigo, fazer o nosso tradicional pedido de Pix, para quem possa contribuir com o canal. Como está aí o nosso Pix, 082 500 40716. Bem, esse artigo ele saiu na Living Reviews in Relativity, que é uma revista muito legal. Ela é revisada por pares, mas é uma revista de revisões. Ela não publica descobertas genéticas ou coisas do tipo. Ela aborda revisões e estados da arte de uma determinada área. Ou seja, no caso, é a relatividade, e ela é open access. Ela fica em acesso aberto. Né? Os artigos são disponíveis na página da revista Living Reviews in Relativity. Em geral, são artigos muito grandes, assim, 200, 300 pessoas, quase livros mesmo. E esse artigo, eu achei, o título dele em inglês é Relativity Fluid Dynamics, Physics for Many Different Scales. Ele é um artigo, foi publicado em 24 de junho de 2001, na Living Reviews in Relativity, e foi um artigo que eu usei muito para fazer o curso de hidrodinâmica relativista que eu ministrei ano passado nas atividades formativas de verão do CBPF. Logo, ele está no rescaldo dessas coisas, né? E também ele teve um certo efeito no curso de hidrodinâmica do vácuo físico, que eu também submeti ao CBPF. O autor dele é o Anderson N. Comer Anderson e G.L. Comer. Né? Então, aqui todas as especificações, e na página da Living Reviews in Relativity, você clica ali e ele já baixa. Né? Então, ele foi recebido em 1º de junho de 20, aceito em 22 de janeiro de 21 e publicado em 24 de junho de 21. Esse é o Niels Anderson, um cara que trabalha com matemática aplicada, relatividade geral, astrofísica, buracos negros e estrelas e nêutrons. Ele está na Universidade de Southampton. E esse é o Gregório L. Kammer, que está no Departamento de Física da Universidade de São Luís. Bem, aqui eu mostro o livro do Rissola e do Zanotti, que é um livro clássico de hidrodinâmica relativista, embora recente. E esse livro aqui baseou mais o mini curso do ano passado do que essas notas aqui, que, no meu entender, elas ficaram um pouco mais pesadas. Mas elas têm alguns esclarecimentos muito legais com relação à geometria riemanniana e ao uso em fluidos, ao uso das conexões. Então, eu estou querendo atacar um pouco isso aqui. Eu vou fazer, obviamente, em algum momento, uma segunda parte desse cara, até porque eu também vou fazer o Risola. Então, mas eu vou tratar aqui do que eu estou um pouco das primeiras partes, né? que eu acho que, inclusive, ajuda um pouco a depurar as ideias. Então, o abstract deles é o seguinte: os fluidos relativísticos são altamente suscetíveis a modelos para ser descritos em dinâmica de muitas partículas, sistemas se movendo em altíssimas velocidades ou campos gravitacionais fortes. Né? Isso faz com que dá um impulso da física das escalas microscópicas e um output para predições do que se chama de bulk, né? Em movimentos macroscópicos, invertendo o processo de arrasto em astrofísica
os observáveis astrofísicas, entendendo as formas relativísticas dentro da física em escala microscópica. Então, a hidrodinâmica relativística era uma ótima saída para entender efeitos quânticos em relatividade. Eu mencionaram que a gente pode abrir mão da perspectiva da inexistência de um éter, porque é um fluido, né? Então, é um fluido que está compatível com a relatividade. Então, termos um referencial específico aqui, ele não é um problema, porque seria um referencial do fluido. Então, fluidos relativísticos têm sido úteis para modelar sistemas pequenos e sistemas pequenos, e íons pesados coletidos nos laboratórios experimentais em larga escala no universo, onde eles intermediam objetos como os trans e nêutrons para ser considerados ao longo do tempo. Né? Nós propomos uma revisão que discute a física matemática associada ao modelo de fluidos relativísticos em várias dimensões, e nós focamos isso num princípio variacional chamado princípio de Brandon-Carter e seus colaboradores, em que o elemento crucial é distinguir o momento conjugado das partículas e o número de correntes densidades correntes. Assim, esse approach é diferente do approach standard dos livros textos. Então, aqui caberia uma comparação com o livro texto do Risola, onde as equações de movimento divergem do tensor de energia-momento. Explicitamente, nós obtemos as equações relativísticas em Euler-Einstein e como em condição de integrabilidade para a vorticidade. Eu não chego nisso, nesse vídeo aqui. Nós discutimos as leis de conservação e as equações do movimento no detalhe. Então, ele é fundamental para discutir vorticidade relativística. Eu não vou abordar isso aqui, isso aí é um tema que já é pesado, mas eu vou abordar no futuro. O formalismo, provavelmente no curso avançado do ano que vem, nas atividades formativas de verão. Então já fica com uma preparação, um pensamento do que eu posso fazer eu posso submeter lá nas atividades formativas de verão do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas ano que vem. Termodinâmica e equações do estado, né? Bem, aqui nós vamos lidar com os princípios básicos da termodinâmica. A gente vai considerar o padrão das leis combinadas segundo a lei da termodinâmica, sistemas, grandezas extensivas e grandezas intensivas, né? Aí estão as extensivas, que são as que se conservam mesmo quando você tem uma mudança no tamanho do sistema, né? Eu passei rápido? Eu passei rápido, estou fazendo outra coisa errada. Na verdade, eu não maximizei eu não maximizei agora que eu vou maximizar isso aqui. Agora sim, estava aparecendo muito a minha cara feia. E minha estrela aqui não é minha cara feia, sim a física. Vamos lá. Então, as grandezas extensivas. Eu vou voltar um pouquinho aqui para poder mostrar. Aqui estava o Comer, né? Mas é para poder mostrar. Eu vou botar como é que fala? Na descrição o artigo, mas a descrição do vídeo, mas aí aqui eu mostro um pouco, não pode baixar ele, né? Aí, bem, vamos lá. Já que ele é ali, Open Access, né? Então, está falando das grandezas extensivas, que é quando você tem uma transformação nas grandezas relativas às dimensões dos objetos, elas também sofrem uma transformação equivalente. E nós temos grandezas intensivas que não estão relacionadas com as dimensões dos objetos. Eu novamente volto para a abstract, que não era para voltar. Na teoria do formalismo, dá atenção a modelos complexos,
síncros, eletromagnetismo, superfluidez e elasticidade. E isso é muito relevante para modelar estrelas de nêutrons. Tem uma continuidade que eu quero fazer disso aqui, que é um trabalho do professor, eu acho até que eu vou falar, eu acho que eu tenho um slide para isso, mas que é um trabalho do professor da UF, o Gabriel Denicol, que ele tem um trabalho de fluidodinâmica em um cenário microscópico para descrever QCD. Eu começo aqui, o nosso amigo lá, ele faz uma linha do tempo dos desenvolvimentos da hidrodinâmica, e onde ele encontrou, desde lá do Arquimedes, né, as bases empíricas, os estudos variacionais do Euler, Bernoulli, que é coisa aí de 1700. Então, assim, a gente nota que a fluidodinâmica, ela é basicamente pós-newtoniana, né? Teve algum desenvolvimento lá um pouquinho antes de Newton e tal, mas o que a gente, mesmo a hidrodinâmica clássica, ela é pós-newtoniana. Em particular, os desenvolvimentos ali do Claude Louis Navier e do George Gabriel Stokes, que são os caras da equação de Stokes, que é o último problema da física matemática clássica ainda não resolvido num cenário analítico, né? Aí, em 1900, nós temos os trabalhos do Einstein, que são uma fluidodinâmica, só que sem referencial privilegiado, são uma fluidodinâmica sem fluido, né? E os trabalhos do Hertel com a vorticidade, que é um dos sistemas mais legais que é discutido na física matemática de hoje em dia. Depois aparecem os superfluidos, que são a base para isso que a gente chama de superfluido vacuum theory, com um cenário de termodinâmica do Ossange e com o Prigogine, modelos multifluidos com o Kalatnikov e o Carter, que também é um cara dos buracos negros não singulares, né? E depois vem o Eckhart, o Israel e o Stewart, que são caras que já lidam com heterodinâmica relativística de fato. Tem o Eckhart, Israel e o Stewart, e tem o Schultz, que não apareceu aqui nessa linha do tempo, que são meio que fundadores de uma hidrodinâmica relativística ali na década de 70. Então, esses caras são fundamentais para se desenvolver um curso de hidrodinâmica relativística. Então, ele cita o Toccati, em 94, que ele discutiu propriedades da destruição das fontes da água, a poluição e muitas outras coisas. E esse trabalho de Toccati, ele traz um episódio curioso na desenvolvimento da hidrodinâmica, que foi a Batalha dos Fluidos, que foi um contexto, uma situação que aconteceu na ciência no contexto da Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética, eles estavam estudando muito as propriedades dos fluidos, em particular dos fluidos gravitantes, massa, porque haviam colapsos de buracos negros, né? E qualquer coisa que pudesse vir na perspectiva de destruição da matéria. É parte de uma perspectiva bélica dentro da ciência, né? Que eles queriam achar alguma coisa que pudesse ser usado como arma. Então, não é esse o foco desse negócio. Aqui nós vamos entrar diretamente nisso que nós chamamos de fluidos e fenômenos de transporte, porque a categoria fenômenos de transporte é mais ampla do que a categoria fluidos, porque, por exemplo, o calor é um fenômeno de transporte, é um fenômeno que pode ser descrito pela equação da continuidade. Então, nós temos uma continuidade, né? O calor não é destruído nem criado, esse tipo de coisa, mas existem fontes de calor, né? E aí você compensa isso na equação da continuidade. Então, a ilustração da próxima figura é um conjunto de fluidos onde os fluidos coincidem com os observadores. E o próprio tempo está sendo medido em termos de fluidos comoventes com
de observadores comoventes com os fluidos. Né? Então, você tem relógios que são comoventes com os fluidos. Nesse modelo de fluido, uma linha de um individual é afinada por um fluido, por um elemento específico de fluidos que envolve um, um total de entidades, né, de constituintes, de entidades constituintes dos fluidos, partículas constituintes dos fluidos. Aqui a expressão partículas é usada de uma forma muito abusiva. Então, eu represento, ali nós temos o vetor que ele é tangente à curva do mundo, né? E nós, em vermelhinho ali nós temos o elemento de fluido que está descrevendo essa curva do mundo, e o relógio implica no tic-tac na passagem do tempo para esse observador. Esse elemento, essa quadra velocidade, ela é normalizada dessa forma, uma normalização típica de relatividade. Então nós temos as linhas de corrente e ele, a partícula fluida, né, ou o elemento de fluido que corresponde a uma determinada linha de corrente, e ele está com uma velocidade em 3 dimensões. Num cenário covariante, assim fica a linha de corrente, né, onde n seria a densidade de corrente. Né. Então, tendo esses objetos, nós escrevemos a relação de Euler para as grandezas termodinâmicas, usualmente como a gente sempre faz. Seguindo aqui, eu não vou aprofundar nisso, isso aí é basicamente a termodinâmica que está no Mário José de Oliveira, que é um livro de termodinâmica usual nas graduações, né? Daqui eu dou um salto enorme no artigo nessa parte, porque ele se detém nessa parte de termodinâmica. E eu apresento esse gráfico aqui, que é um gráfico muito comum, que ele está associando o potencial químico bariônico, o potencial químico associado aos bárions, e a temperatura em neve. Na verdade, as duas grandezas estão em neve, que são duas grandezas associadas à energia. E o gráfico ele representa algumas fases, que é um gás hadrônico, um plasma de quark-gluon, um relativístico, a Herrick, né? Um cenário onde a Herrick, que é relativística hidrodinâmica, e um collider opera, um cenário de supercondutividade colorida, da QCD, né? E as respectivas os pontos de transição de fase, a gente tem ali, né, entre o quark-gluon plasma e um hadron e o gás hadrônico, nós temos um ponto que seria um ponto que é um limite onde a determinada transição de fase se encerra, né? Que é um estudo que isso aí sim poderia ter sido melhor explorado usando o Mário, né? Que, com a perspectiva de transições de fase, e isso é um negócio que provavelmente para quem não fez transições de fase deve dar uma sofrida. Deve sofrer um pouquinho, porque quer dizer que no futuro eu posso fazer uma discussão sobre transições de fase, nesse cenário aqui, transições de fase clássica, em cima do livro do Marion, que é uma coisa que é bem pendente também nas graduações, mas que é muito importante para esse estudo que eu estou fazendo de estrelas, de cenário de estrelas, né? Estudo de física matemática num cenário de estrelas, de nêutrons e tal. Uma ilustração geral desse... Aí está tudo que eu expliquei. Uma ilustração geral do espaço de fase para a física da matéria condensada, representada pelo potencial químico e pelo potencial bariônico e temperatura desse fiscal. Experimentos realizados com colisores de altas energias, como o LHC e o Herrick, têm como objetivo explorar a natureza do plasma quark-gluon e as condições do universo primitivo. Provavelmente o universo primitivo era composto por esse tipo de fluido, um fluido de quark-gluon. E aí nós teríamos matéria quente em densidades relativamente baixas. Por outro lado, a compreensão das estrelas relativísticas depende de um outro regime, bastante oposto a esse. Né? Então, se nós, que é um regime de densidades altas, né? Depende do regime denso,
porém com temperatura baixa, que provavelmente não está ao alcance dos nossos laboratórios hoje em dia. O cálculo dos primeiros princípios do limite onde o potencial químico barônico vai para o infinito, da QCD, sugere que o núcleo de uma estrela de nêutrons madura pode conter uma estrutura de supercondutividade colorida. Mas a natureza exata do emparelhamento dos quarks nessas densidades não é bem compreendida. Isso aqui é realmente o limite da teoria quântica de campos, né? Para a física nuclear. Então é um negócio que está completamente em aberto. E aí eu posto um trabalho de 2023 agora, do Takashi, do Kovac, do Wolff e do Schaffner-Bielich. Eu certamente não pronunciei os nomes deles corretamente. E eu peço desculpas. É isso. Então, na Physical Review agora de 2023, em 3 de agosto de 2023, em que está abordando essas condições. Então, aqui nós temos essa questão de quark e hadron, da transição de fase, dessa transição de fase que eu estava abordando. Esse trabalho está com 11 citações, é realmente um trabalho que quem quer se aprofundar nisso pode dar uma olhada, e eu recomendo. E aí a gente vai continuar a discussão mais física, não tão enciclopédica como a gente fez até agora, e aí para isso a gente precisa de uma ilustração esquemática da derivada de Lie. E aqui é interessante, eu vou botar nos cards, porque eu abordo bem a derivada de Lie no curso do CBPF. Então nós temos nós temos aqui dois sistemas de coordenadas sobrepostos, um com barra e um sem barra, e um deles representa um certo arrasto, né? Que é um fenômeno típico de fluidos, mas num cenário relativista eu preciso tomar um pouco mais de cuidado com esses cenários de arrasto. E nós temos ali, nós criamos um sistema de coordenadas em um ponto lambda igual a zero da geodésica e em um ponto lambda igual a Exel. E estudamos como é que eles são vistos por esses cara que é comovente, um observador que é comovente com o arrasto e um cara que é comovente com o escoamento. Bem, para isso a gente precisa lançar mão da física do espaço-tempo curvo. A gente trabalha com as coordenadas de Minkowski em 3 mais 1 dimensões, uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais, x, y, z. Temos ali um elemento de linha usual de Minkowski, com a assinatura usual de Minkowski. Isso aqui eu acho que para quem fez Física 4, um curso de introdução à relatividade, não tem nada muito específico. A métrica desses objetos ela tem uma inversa, construída dessa forma. Atendendo a pedidos, eu vou ser um pouco cuidadoso nessa discussão aqui, que nós temos aqui um tensor de ordem 2, aqui estão 2 índices, né, A e C, que correm de 0 a 3. O índice C, ele contrai com esse índice C covariante, e esses dois, e o que nos resta no final do dia é uma matriz 4x4, que depende do índice da matriz contravariante e de um índice da matriz covariante. E como essas matrizes, por imposição, nós temos que elas precisam ser uma inversa da outra, nós temos um delta de Kronecker sendo gerado a partir da composição dessas duas matrizes. Então, quando a gente abrir esse delta de Kronecker, a gente vai tiver G00, ou seja, aqui o A é 0, o C é 0. Aqui o C vai ser 0 também, e o B vai ter um valor. Então, o que acontece quando a gente faz essa composição de matrizes, só os elementos de A igual a B é que vão ser não nulos. Os outros elementos todos vão ser nulos. Então, por isso nós vamos ter uma matriz 4x4, onde só vão existir elementos diferentes de 0, elementos, na verdade, unitários, fora da diagonal principal.
na verdade, dentro da diagonal principal, o oposto do que eu falei. Assim, eu faço as contrações de um espaço, as contrações típicas de um espaço curvo, né? Nós temos um espaço de Minkowski, na verdade, desculpa. E eu tenho qualquer quadro vetor, ele vai compor dessa forma com um elemento. Ou seja, você parte de um quadro vetor contravariante e chega no covariante, por essa regra de composição com as métricas, né? E também o oposto, de um contravariante para um covariante, por esse elemento de composição com as métricas. Eu também dei uma explicada disso no curso do CBPF. Isso implica que nós temos que, para curvas time-like, esse produto aí, o produto escalar de dois vetores V precisa ser maior que zero, ou seja, o módulo do vetor V precisa ser menor que zero. Se for zero, ele é nulo, o vetor é um vetor tipo luz. E se o vetor for tipo espaço, esse produto escalar tem que ser, o módulo dele tem que ser maior que zero. Com isso, a gente faz essa imposição aí para trabalhar com objetos dentro do cone de luz, né? Já que dentro do cone de luz a gente tem que o produto escalar obrigatoriamente é menor que zero, como o elemento de linha ele é um produto escalar, essa imposição corresponde a trabalhar dentro do cone de luz. Então, nós estamos trabalhando dentro do cone de luz, ali eu defino o vetor tangente e a sua normalização. Então, eu estou lidando ali com o vetor tangente normalizado, que é uma normalização tipo tempo, que respeita a condição tipo tempo que eu impus acima, e com essa respectiva transformação de coordenadas, né, em que essas coordenadas são aquelas que eu mostrei na figura. Pois bem, essa transformação de coordenadas se dá com esse cara aí, esse jacobiano. Isso é uma forma não muito rigorosa de definir o que é um tensor de ordem 1, né, que é um objeto que vai com o jacobiano, que se transforma por um jacobiano. Temos a transformação para o caso contravariante e para o caso covariante. Percebam que é com a matriz jacobiana. Quando é no caso contravariante, ela é uma, e quando é no caso covariante, ela é a inversa da primeira. Então, nós construímos os símbolos de Kronecker. E derivar esse objeto é uma coisa muito problemática. E essa é uma versão diferente das explicações que eu ofereci nas atividades formativas de verão, das mesmas explicações. Porque quando a gente deriva esse objeto, a gente fica com um duplo jacobiano na primeira parte, ou seja, isso está me indicando que eu estou lidando com um tensor de ordem 2, mas o outro objeto, o outro setor, que é proporcional ao próprio vetor, esse objeto ele se transforma com um jacobiano e com uma derivada segunda. E essa derivada segunda não é um jacobiano, ela é um hessiano. E operadores hessianos são operadores em um cenário de otimização que correspondem a curvaturas, né? Quando a gente tem esse operador aí, esse cara que é o tal do operador hessiano lá do pessoal que trabalha com otimização. E esse operador, então nós temos uma transformação com uma dupla composição de uma matriz jacobiana, duas matrizes jacobianas ali, né, atuando, e do outro lado nós temos um negócio muito esquisito que corresponde à rotação, que é o operador hessiano que eu estou lidando. Só que essa rotação é uma rotação em um espaço curvo, onde os vetores, existe a necessidade de fazer uma
compensação do vetor ao longo do translado dele no espaço curvo. O transladar paralelamente um vetor em um espaço curvo implica que esse vetor vai sofrer deformação e não é possível se transladar ele paralelamente. O translado paralelo só é possível em escala local. Em escala global, aquela coisa de você transladar, fazer o problema do paralelograma, transladando os vetores paralelamente a eles mesmos, mantendo o módulo de direção e sentido, aqui não funciona, porque o espaço é curvo. Para que isso funcione, a gente precisa estabelecer esse ano que compensa a curvatura do espaço e reestabelece a regra do paralelograma. Assim, nós temos uma aceleração ali, e quando a aceleração for nula, nós vamos ter velocidades constantes, isso é padrão, não tem nada de diferente ali. Eu retomo a construção jacobiana covariante, e assim eu escrevo o meu vetor. Esse vetor aí que eu estava lidando com ele, a derivada temporal dele, onde nós temos o aparecimento de um setor. O setor de uma derivada usual, com um jacobiano, tudo bem, mas um outro setor que está relacionado com com esse operador hessiano que eu vi explicando o que ele é. Então, o delta de Kronecker aqui estabelecido. O delta de Kronecker, ele fica proporcional à métrica e ele também muda com um operador hessiano, só como ele é um operador hessiano, não, desculpa, um operador jacobiano, só que como ele é um tensor de segunda ordem, ele vai com 2 jacobianos. Assim, quando a gente aplica essa derivada nesse objeto métrico aí, nós conseguimos escrever quem é o operador hessiano em termos das derivadas da métrica. Então, é isso aí que nós estamos fazendo. Nós temos o operador hessiano do lado esquerdo, um jacobiano e o delta HL, né? E isso aqui nos dá um fator que compensa a curvatura do espaço ao longo do transporte paralelo de um vetor. Nós estamos lidando ali com 3 componentes da derivada de um tensor métrico, e esse termo, entre parênteses, é o que a gente chama de símbolo de Christoffel, que fica associado com esse ano, o que quer dizer que esse símbolo ele nos fornece a curvatura. Pois bem, aí o operador hessiano aí, ó. Tá, muito bem, aqui eu exploro todas as perspectivas possíveis do operador hessiano e eu finalmente escrevo aquilo que a gente chama de derivada covariante, que é a derivada que desconta o efeito da curvatura no transporte paralelo. Então, nós podemos, assim, constituir uma derivada para vetores em um espaço curvo, e esse é um cenário que vai aparecer, ficar mais claro, na resenha lá dos livros de geometria diferencial. Pois bem, esse é o termo que compensa a curvatura. Fazendo com que a derivada da métrica seja nula, ou seja, que nós estamos lidando num cenário covariante, se houvesse uma derivada nula, não nula, ou nós teríamos uma torção, ou teríamos uma não metricidade que corresponderia com um cenário de uma geometria de Weyl. Não é o que a gente está lidando aqui. Além do curso que eu estou constituindo nas atividades anualmente, nas atividades formativas de verão do CBPF, tem um negócio, tem essas notas do Matthias Brown, que ele investiga a derivada de Lie e assimetrias do espaço-tempo, onde ele aprofunda muito no conceito de derivadas de Lie, de operadores de Lie.
e tal. São os capítulos 9 e 10, né? Tem os vetores de Killing, que é realmente uma construção bastante, onde as isometrias do espaço-tempo são deduzidas, e essas isometrias correspondem às simetrias da relatividade geral, inclusive a simetria conforme. Então, nós temos vetores de Kirianiano, cargas conservadas, é uma coisa muito bonita para ser explorada no futuro. Uma recomendação para isso aí é o estudo do livro Geometrical Methods in Mathematical Physics, do Schutz. Bem, ele vai entrar também na lista de geometria diferencial, isso aí com certeza. Então, eu vou começar a usar essa perspectiva da derivada de Lie, que eu introduzi lá no CPP, nas atividades formativas de verão do CPPF. Então, nós temos, quando o lambda, o parâmetro lambda, ele é zero, nós temos um passivo pullback, chama de volta, né? Onde nós imaginamos um sistema de coordenadas que ele muda sobre si mesmo, porém de uma forma muito especial, que é essa aí, onde o parâmetro que incrementa a mudança dos sistemas de coordenadas, esse parâmetro de translação, ele é muito pequenininho, é um exoquimi, ou seja, esse cara está andando sobre a geodésica, né? Mas ele está andando muito pouquinho em cima da geodésica, e aí eu mostro a figura que indica o funcionamento desse operador, que é um operador de translação, ou seja, eu estou definindo a simetria da translação, para justamente definir o Lie dragging, né? Que seria a draga de Lie. O nome draga é bonito, mas é arrasto. Né? Draga, para mim, é simples, porque eu sempre lembro das dragas que faziam Olimpíada de Rios. Mas talvez o nome seria arrasto, né? Uma coisa está sendo dragada. Não sei se seria claro para todo mundo. Então, eu vou lidar aí com a draga de Lie, estabeleço um vetor tangente na origem, e estabeleço um vetor tangente operado pela translação do vetor de Lie, como eu fiz. Então, eu tenho duas posições, x0 e xx, que são infinitesimalmente, porque esse parâmetro exo, que é o incremento da translação em cima da linha geodésica, ele é bem pequenininho, e aí eu encontro quem que é. Então, take 2, estou retomando a gravação disso aqui. O vídeo passado caiu, o StreamYard caiu, porque a net caiu. Então, eu estava explicando vetores de Killing, o efeito de arrasto na geometria de Killing, né, nesses operadores que representam o efeito de arrasto. Pelo que eu lembro, eu tinha feito isso daqui, eu tinha explicado bem. Se a explicação ficar redundante, eu vou deixar no vídeo também. Não estou com muita paciência de ficar... Eu não tenho nem tempo nem paciência de ficar editando, não. E, aliás, o som deve estar diferente, porque eu mudei as configurações de som. Então, vamos lá. A gente tem aqui o operador translação, que eu estava mostrando, né, que ele é uma translação infinitesimal. Que esse objeto exo ali, ele é muito menor que 1, que configura uma translação infinitesimal aqui na linha de mundo desse objeto. Então tá, né? Então, essa figura aí representa essa grade. Tem uma grade que ela está assim, uma grade que está assado,
essas duas grades, uma está sendo arrastada em relação à outra. E é isso que nós estamos medindo com esse formalismo, esse arrasto das grades, né? Então a gente, e com essa estrutura do arrasto, a gente pode escrever essa expansão, que é uma expansão infinitesimal, como qualquer, né? Temos aqui um termo exo da expansão. Esse objeto que é o objeto, o vetor que me dá o arrasto, porque esse objeto é justamente o objeto da geometria, que é um vetor de Lie, que corresponde a uma derivada de Lie, e esse objeto corresponde precisamente a construção dessa derivada de Lie, que é o que nós estamos fazendo aqui, que é o objeto que descreve os efeitos de arrasto em uma geometria. E por descrever efeitos de arrasto em uma geometria, ele descreve, isso aí. Ele faz, tem alguém querendo falar comigo, não sei o que é. Aí me interrompe, deixa eu ver aqui, mas não vou. Já está mais que interrompido também? Então vamos lá. Vamos fazer. Então a gente tem aqui a derivada de Lie. O vetor de Lie a gente está escolhendo como um vetor unitário, como um delta, ou seja, a gente escolhe uma direção para ele. Isso que é legal, a gente escolhe uma direção para o vetor. E que seria a direção para onde o arrasto está acontecendo, né? Pois bem, e a partir disso eu entro na mesma, praticamente isso aqui vai ser idêntico ao que eu fiz lá no curso de avanços de relatividade geral lá do CBPF. Vou usar o Wilmore aqui. Então, assim, praticamente tem muita coisa diferente realmente aqui. Eu acho que não tem nada de diferente. Eu estou fazendo o transporte paralelo. É toda a construção que eu estou fazendo aqui. Tá idêntico mesmo. Assim. Então, eu recomendo que... eu fiz essa conta também lá no evento do CBPF. Né, eu fiz os cortes, isso aqui é tudo para chegar na conexão, né? E aí eu encontro o tensor de Riemann de curvatura, aí o tensor de Riemann, tudo direitinho e tal. E a partir daqui eu faço essas discrepâncias, a discrepância paralela e a discrepância perpendicular já está aqui? Não está. Então, essas discrepâncias eu estou a de cima. Aqui, a de cima é no slot 2 e a de baixo é no slot 1. Então a gente está dando a translação aqui na de cima em uma dimensão e a translação na de baixo em outra direção. Então nós temos a translação paralela aqui, né, que corresponde a esse deslocamento paralelo, logo tem essa conexão. E aqui para na outra direção, né, a translação está sendo dada na outra direção, então nós temos também uma conexão com relação à curvatura. E dessa forma, eu escrevo as duas discrepâncias em uma direção e a discrepância na outra direção. Isso aqui eu não fiz lá no Riemann, lá no CPPF. Por isso eu consigo escrever o vetor 1 com a discrepância na direção relacionada ao slot 2 e o vetor 2 com discrepância em relação ao slot 1. E aí eu faço a discrepância global, que é uma menos a outra. E essa discrepância me dá exatamente
a curvatura, né, que é um desvio geodésico, eu tinha feito desvio geodésico, então uma curvatura na coordenatização, um arrasto na coordenatização, sendo que o arrasto na coordenatização ele é simétrico nos índices lambda e eta, né? Então, tanto faz de aplicar uma direção como aplicar na outra, que dá o resultado dá o mesmo. Isso a gente vai obter a equação do campo de Einstein agora, e agora começa a ficar um pouco diferente, do que eu fiz lá no CPPF, porque eu vou ter um operador perpendicular à direção da translação, porque aqui nós estamos considerando fluidos, então isso aqui é um passo além lá do que foi feito lá no CPPF, e a partir disso eu começo a construir objetos que correspondem à densidade e a uma pressão, né? Onde aqui eu tenho esse objeto, na verdade, é um protetor, né? A gente tem uma descrição com a devida, como é que fala o nome? Normalização dos vetores. Com isso, eu defino a densidade para um tensor energia-momento qualquer e a pressão para um tensor energia-momento qualquer em posse desse projetor. Eu também expliquei isso lá no tensor, como que são feitas essas definições, logo eu não vou retornar elas aqui. Isso ficou muito explicado lá. Se nós temos uma linha de mundo, como eu estou fazendo, em uma linha de mundo definida pelo vetor 1μ, definido para um vetor 1μ na linha time-like, na linha tipo tempo, uma linha de mundo do tipo tempo. Essa construção é a construção necessária, e isso faz que a gente possa construir um operador, uma dupla projeção do operador tensor-momento-energia, tensor-momento-energia, e aí a gente tem um tensor-momento-energia usual com o setor de fluido isotrópico usual, e a gente tem um tensor-momento-energia um pouco mais generalizado, que pode ser associado a uma anisotropia, por exemplo, né? Pois bem, como eu disse aqui, porque justamente o projetor PMI ele está na direção perpendicular ao wordline, né? Eu tenho o traço do tensor-momento-energia, que fica sendo exatamente o traço do tensor desse fator que seria perpendicular, e do S-mini, né, que seria um tensor momento-energia projetado na direção perpendicular, menos o ρ, que é o traço usual do momento-energia. Então, esse tensor momento-energia é generalizado. E é assim que a gente constrói o tensor momento-energia para um fluido anisotrópico. Eu acabei, lá no curso de relatividade do CPPF, eu acabei definindo o fluido anisotrópico sem fazer essa discussão mais detalhadamente. Pode ser uma próxima ocorrência desse curso, né? Essa é a segunda parte, esse é o segundo take desse arquivo. E eu vou ter que parar por aqui, porque na verdade é muito longo. E o GAR, ele tem umas limitações técnicas, e bem chatinhas, inclusive, quanto a projeção, quanto a dela, quanto a slide, e essa coisa toda.
essa apresentação que eu montei, ela já estava estourando o limite de captura, o limite de slides do StreamYard. Então eu fui obrigado a truncar aqui, e como tudo, assim, eu sempre tem uma segunda parte, uma terceira parte, que ao longo do tempo vai sendo desenvolvido, e obviamente também não sei se vale a pena fazer isso tão rápido, porque são conceitos sempre complicados, e é bom que exista um diálogo com as apresentações. Então eu vou ter que agora editar esse segundo take com o primeiro take, porque era um take só para um vídeo que eu quero fazer sobre esse trabalho da Living Arrays in Relativity. E aí, em algum momento eu vou fazer um segundo vídeo para concluir esse negócio, essa resenha, e em algum momento isso aqui vai me servir para pensar um curso de relatividade geral mais limpo, mais ajeitado, uma formatação melhor para isso que eu estou pensando em termos de curso de relatividade geral, geometria diferencial e hidrodinâmica relativística e essas coisas todas, né? Então, são coisas difíceis de serem relacionadas, e eu acho que isso aqui é um mecanismo para isso. Eu agradeço a todo mundo por isso. Caso vocês valorizem esse trabalho, quem estiver vendo, considere que esse trabalho seja útil, eu pediria que contribuísse, pediria enfaticamente que contribuísse com um Pix aqui, para que esse trabalho possa continuar e para que nós tenhamos condições de melhor apresentá-lo, já que nesse momento nós ainda não contamos com apoio de nenhuma instituição, apenas a nossa rebeldia de continuar fazendo ciência, apesar de todas as péssimas condições a que nós estamos submetidos. Fazer ciência hoje é muito mais um ato de rebeldia do que qualquer outra coisa. Eu agradeço a quem chegou até aqui, quem teve a paciência de me ouvir. E está aí, mais uma vez, o Neil deGrasse Tyson trabalhando no metrô, né? São as condições absurdas de trabalho a quais nós estamos submetidos. Eu agradeço a todo mundo e sejam sempre bem-vindos aos gélidos domínios e tenebres.